E graças à determinação das nossas tropas, que foram muito habilidosas em uma operação tão difícil, concluímos essa operação. E agora nossa população e nossos aliados estão mais seguros. Vamos apoiar nossas forças, nossos fuzileiros navais, todas as nossas equipes especiais. A gente deve a vocês. Muito obrigado. I want to commend our dedicated intelligence community, the Department of Defense, and members of our national security team throughout the government. Também quero agradecer a toda a nossa equipe que está trabalhando muito forte, nossa equipe de defesa está trabalhando muito forte que trabalhou muito forte para que essa operação tivesse sucesso. Essa operação mostrou que nós somos capazes de acabar com qualquer ato de terrorismo em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que seja. E eu vou tomar todas as decisões necessárias para proteger esse país. E estamos conversando com nossos aliados, com os aliados na Síria e fora de lá, para continuar esse trabalho. E estamos trabalhando com mais de 80 aliados para continuar essa pressão sobre o Estado Islâmico. E a gente tirou então na última noite um grande responsável pelo terrorismo. E eu digo a vocês, se vocês estiverem planejando atacar, a gente vai encontrar vocês e vai acabar com vocês. Muito obrigado a todos, que Deus proteja nossas tropas. Muito obrigado pelo seu tempo, agradeço. Então está aí o presidente Joe Biden, alguns jornalistas ainda fazendo perguntas, mas o presidente Joe Biden se retira da sala. Então temos apenas a notícia confirmada de que realmente o principal chefe do Estado Islâmico explodiu uma bomba e levou pessoas da própria família, mas nada confirmado de número de mortos. Lembrando que o Observatório Sírio para os Direitos Humanos já confirmou 13 mortos, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. Thaís, Nelson, volto com vocês. João e Thaís, sempre são ações que realmente trazem a morte de civis, né? Porque geralmente essas pessoas, né? Esses terroristas, não sei se dá para a gente chamar assim, eles acabam se infiltrando, eles moram com as comunidades, né? Então você, num ataque desse, por mais cirúrgico que seja, isso aconteceu no Afeganistão, aconteceu no Iraque, aconteceu por diversas vezes na Síria, quando os Estados Unidos tentavam de todas as formas possíveis e imaginárias estrangular o ISIS, né? O ISIS que entrou pela Síria e queria formar ali um califado, né? Um novo reinado, pelo menos essa era a intenção. E aí foi estrangulado no dinheiro, estrangulado na forma de atuação e ficou ali restrito ainda em Idlib. E os americanos já há algum tempo estavam na caça desse líder, mas a gente sabe, você também conhece bem essa história, né? A história das milícias também, a história do tráfico, né? Você mata, você elimina, matar é muito forte, né? Você elimina um representante maior, outros aparecerão, né? Já está numa escala sucessória, né? Já há essa escala sucessória e hierárquica. E quando isso acontece, essa reorganização, normalmente ela acontece de maneira rápida para não deixar um espaço, né? Para não deixar um desequilíbrio. E, mais uma vez, a situação é aí de uma tensão muito grande nessa região, mas disse o presidente Joe Biden que toda a equipe de inteligência dos Estados Unidos está atuando naquela região para evitar exatamente que essa reorganização aconteça e que vai dar um suporte também aos civis. Como a gente falou aí, 13 pessoas, né, mortas nessa ação, incluindo 7 civis, mulheres e crianças também. Já a gente volta? Pausa rapidinho, agora meio-dia, 28 minutos. Nós vamos voltar para os Estados Unidos daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho tem Eduardo Barão por aqui. A gente espera você, não sai daí não. Até já. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. É mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares pode e deve ser para todos.
Viajar tem que ser um sonho possível para qualquer um, porque viajar torna as pessoas melhores. Quem sabe investir sério em ações não se deixa levar pelas emoções do mercado. Invista com a ciência de precisão da Safra Corretora. Aqui não tem euforia, medo, nervosismo. Tem os especialistas Safra, com muita experiência. Tem análises precisas e recomendações seguras. Tem uma plataforma super inteligente para quem opera sozinho. E uma assessoria nível Safra, para quem precisa. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra? Sabia que as pesquisas sobre a Covid-19 têm tudo a ver com o turismo? Pois é, a ciência dá mais segurança para as nossas viagens. E a base de Alcântara, sabia que ela tem tudo a ver com o turismo moderno? Isso porque a tecnologia ajuda a gente a voar cada vez mais alto. E os satélites? Tem tudo a ver com o turismo, porque a inovação ajuda a preservar as nossas riquezas naturais. Quanto mais ciência, tecnologia e inovações, melhor para você, melhor para o turismo, melhor para o Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Retorno às aulas presenciais nas escolas públicas da rede municipal e instituições particulares começa em Belo Horizonte. Em São Paulo, estudantes da rede estadual só serão afastados das aulas se tiverem pelo menos 2 sintomas suspeitos de Covid-19. Ano letivo começou ontem para mais de 3,5 milhões de jovens e de forma 100% presencial. Ministro do Supremo Nunes Marques acata pedido de Carlos Bolsonaro e intima Renan Calheiros e Omar Aziz a depor sobre o uso de dados sigilosos na CPI da pandemia. 20 pessoas morrem na Argentina após o consumo de cocaína adulterada. Droga deve ter sido contaminada por veneno de rato. Meio-dia, 31 minutos, hora de conversar com ele, né? Eduardo Barão, sempre nesse horário com a gente aqui, direto dos Estados Unidos, direto de Nova York, e vai falar exatamente desse último assunto que tratamos, né, antes da pausa para o intervalo comercial. Vamos falar sobre a morte do líder do Estado Islâmico durante essa operação na Síria. Havia uma expectativa grande por mais detalhes, né, Barão, sobre essa ação, sobre esse ataque que aconteceu durante a madrugada. Agora, é exatamente esse entendimento que deve sair nas próximas horas, porque disse muito pouco ali o presidente Joe Biden. Fez aquele discurso apenas com uma formalidade que a gente acompanhou agora há pouco, mas não trouxe ainda essas informações, principalmente no que diz respeito aos civis, né, que foram vítimas dessa ação. Boa tarde para você. Olá, Thaís. Boa tarde para você, para o Nelson, todo mundo aí no Brasil. Foi uma ação nessa madrugada por parte dos militares americanos na Síria com o objetivo de matar o líder do Estado Islâmico ou prender. Como disse o presidente Joe Biden, essa era a intenção inicial. Segundo ele, o terceiro andar onde estava esse líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi, foi explodido no momento em que houve a invasão dos militares por lá. Não pelo exército dos Estados Unidos, mas sim pelo próprio terrorista, segundo palavras do presidente Joe Biden. As pessoas que ali estavam, afinal de contas era uma casa muito grande, no momento em que houve a invasão, também acabaram perdendo a vida. No total, 13 mortos, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. O presidente garantiu que não havia esse entendimento, a ideia era evitar o máximo possível de mortes de civis, mas na prática não foi isso que aconteceu. Biden declarou que esse terrorista já estava sendo procurado há muito tempo. Segundo ele, ele foi responsável por diversas ações em diferentes países ali daquela região, inclusive com rapto, sequestro e estupro em massa de mulheres. De qualquer forma, Thaís, a gente sabe muito bem que o presidente americano tem visto a sua popularidade despencar aqui desde que assumiu a Casa Branca, em especial por questões relacionadas à economia. Afinal de contas, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos. E esse tipo de ação, você dizer que foi morto, né, o líder desta facção extrema do Estado Islâmico, pega muito bem aqui nos Estados Unidos. Não é o primeiro líder do Estado Islâmico que é morto, como vocês estavam falando agora há pouco, outros já apareceram nos últimos anos, mas de qualquer forma é uma ação militar considerada bem-sucedida aqui no país, apesar das mortes civis que aconteceram também nesta ofensiva
americana. O que chamou a atenção é que, mais uma vez, teve um problema ali com o helicóptero dos Estados Unidos, no momento em que foi realizado esse ataque. O helicóptero acabou apresentando problemas, teve que fazer um pouso de emergência ali, o piloto, depois esse helicóptero foi destruído na sequência para não ter nenhum tipo de consequência mais para frente. Mas é claro que ainda mais informações vão ser divulgadas ao longo do dia. A gente está aguardando, inclusive, mais informações da própria Síria, né, que deve se manifestar ao longo do dia de hoje sobre essa ofensiva militar americana que matou o líder do Estado Islâmico, o líder do momento, digamos assim, dessa facção. E, Barão, a gente fala de um dia, né, de muita expectativa do noticiário, dos olhares internacionais voltados para os Estados Unidos, não só diante desse anúncio, desse ataque envolvendo o principal líder, né, do Estado Islâmico, mas também em relação a esse envio de tropas ali para a fronteira da Ucrânia, né? Há toda uma tensão que a gente já vem acompanhando, conversando aqui várias vezes, já acompanhando não só pelo lado da Rússia, mas também a repercussão na Europa e nos Estados Unidos não é diferente, principalmente com o anúncio do envio de soldados, né? Ontem de manhã a gente trazia essa informação, Thaís, do governo americano anunciando 3 mil soldados sendo enviados para a Europa, para 3 diferentes países, para a Alemanha, para a Polônia e também para a Romênia. Segundo o Pentágono, trata-se de uma ação apenas para chamar justamente a atenção da Rússia sobre o que poderia acontecer em caso de uma invasão na Ucrânia. A gente está acompanhando essa crise aumentando nos últimos dias, né, em especial depois que mais de 100 mil soldados russos foram posicionados na fronteira com a Ucrânia. O Kremlin, o presidente Vladimir Putin, continua dizendo que não vai invadir, que quer apenas, segundo as palavras de Putin, que a Ucrânia, o país vizinho, não participe da OTAN, essa organização do Tratado Atlântico Norte, uma organização militar do Ocidente, que tem os Estados Unidos e outros países europeus dentro dela. Agora, é um momento de tentativa ainda de negociação, de diálogo, de diplomacia. Resta saber se na prática isso vai acontecer. Você imagina só, a gente está vivendo ainda momentos complicados em meio à pandemia, momentos difíceis na economia, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. Você imagina o que poderia acontecer em caso de uma guerra que, num primeiro momento, aparentemente só envolveria 2 países vizinhos, Rússia e Ucrânia, mas na prática você vai ter outros países deixando claro que vão também entrar nessa história, não só países da Europa, Inglaterra, que não está mais no continente europeu, mas enfim, a Inglaterra já disse que vai participar, a Espanha, a França e agora o próprio governo americano mandando 3 mil soldados e outros 8.500 estão de prontidão aqui, aguardando uma ordem para poder também embarcar para os países da Europa. Barão, vamos fazer o seguinte agora, vamos mudar um pouquinho essa beligerância toda e vamos para um outro gramado, né? Vamos para o gramado da bola, né? Aquele que aguarda, principalmente aqui no Brasil. Até ia te fazer essa pergunta. Os times americanos, eles não têm tradição de disputarem outros países, campeonatos mundiais, como o Brasil, a Europa, a América do Sul, a Europa, a América Central também tem por hábito, né? Então, eu não sei nem como é que você poderia responder essa minha questão. Por exemplo, a gente diz aqui que um time que representa o Brasil lá fora é o Brasil. E muitos criticam que não, é Palmeiras que está lá, mas o Palmeiras é Brasil. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, se um time da NFL, se um time da Liga de Soccer for disputar em outro país, os americanos têm esse sentimento também de ele representa os Estados Unidos? Ô Nelson, tem um negócio curioso por aqui, né? Você sabe que, por exemplo, o campeão da NBA, a Liga Americana de Basquete, ele não é considerado um campeão da Liga Americana de Basquete, ele é considerado o campeão do mundo, mesmo só tendo times aqui dos Estados Unidos, saiu um time do Canadá disputando. Então, é curioso isso. O time de futebol americano, campeão da NFL, ele não é considerado campeão da NFL da Liga de Futebol Americano, ele é considerado campeão do mundo. Então, tem uma curiosidade, digamos assim, sobre os americanos que acham que os campeonatos nacionais são campeonatos mundiais. E, na prática, a gente sabe muito bem que, por exemplo, esse que o Palmeiras vai disputar, é de fato um campeonato mundial porque tem representantes de outros países, conquistaram torneios continentais. Então, digamos que aqui eles não estão muito preocupados com o resto do mundo, não, Nelson. Olharam só para dentro, para o umbigo, né? Existe um mundo ao redor dos Estados Unidos também, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Barão, colocando na tela junto com você aqui, olha, a nossa conexão também com o Philippe Killing, direto de Abu Dhabi. Desde cedinho estava acompanhando para trazer para a gente o clima, né, por lá, para esse Mundial de Clubes. Esse sim, o Mundial de Clubes, o Palmeiras lá disputando. Quero agradecer aqui ao Barão, desejando a ele um bom trabalho. A gente volta a conversar para a gente já chamar o nosso Philippe Killing por aqui.
a expectativa é enorme. Imagino que por aí mais ainda, né, Kylian? Tudo bem? Oi, Kylian, tudo bom? Tudo bom, Thaís, Nelson? Boa tarde para vocês, boa noite. Estou 7 horas à frente do horário de Brasília. Por aqui, 7 horas e mais 38 minutinhos. E aqui vamos ter o pontapé inicial do Mundial de Clubes neste estádio Mohammed bin Zayed, a casa do Al Jazeera, que é o anfitrião, e vai jogar contra o Aspire, que é um time do Tahiti, amador. Alguns atletas têm trabalhos secundários e pediram até a autorização de seus chefes para estarem aqui disputando o Mundial de Clubes. A expectativa, claro, é de uma vitória do Al Jazeera, que é o atual campeão nacional, tem muito dinheiro, porque um dos sheiks aqui dos Emirados Árabes faz parte de um grupo de investidores que investe neste clube, que é o mesmo grupo de investidores que investe no Manchester City. Dinheiro não falta. A gente costuma acompanhar em torneios de Mundial de Clube em outros países que os locais acabam torcendo para times europeus, né? Porque o futebol europeu acaba sendo mais divulgado do que o futebol sul-americano. Só que aqui, por conta do Manchester City, que tem uma ligação com os Emirados Árabes,